Olá, tudo bem com você? Se você chegou até aqui, você tem interesse em saber mais sobre Mindfulness e provavelmente viu um dos nossos vídeos no Instagram, no Facebook. E antes de mais nada, eu quero te contar um pouquinho sobre quem eu sou e sobre quem é o professor Marcelo De Marzo. O meu nome é Victor Tapes. Eu conheci Mindfulness nessa abordagem contemporânea há mais ou menos 4 anos atrás, quando eu já era instrutor de yoga e também já tinha feito diversos retiros meditativos. E na verdade, muita gente me pergunta de onde veio isso. Por que eu comecei a estudar esse tipo de prática? O que aconteceu foi que eu vivi ao longo de 8 anos com uma dor nas costas crônica que a medicina tradicional já não estava mais conseguindo resolver ou encontrar o verdadeiro problema. E eu decidi, chegado em um ponto da minha vida, procurar por algumas outras formas para tratar as minhas costas. Até que eu conheci o yoga primeiro e depois o Mindfulness. E eu vi que grande parte do meu problema, além de um problema estrutural, claro, estava relacionada com a minha falta de consciência. Bom, esse é um breve resumo do que aconteceu comigo, mas eu quero te falar de verdade sobre o professor Marcelo De Marzo. Ele é o maior pesquisador em Mindfulness do Brasil e da América Latina. E eu fiz uma entrevista com ele para que ele possa te contar em detalhes como que ele chegou no Mindfulness e tudo que ele desenvolveu no Mindfulness até hoje. Acompanhe a minha entrevista com ele. Meu nome é Marcelo De Marzo e meu contato com Mindfulness, meu interesse por Mindfulness, na verdade nasce na graduação, quando eu estava me formando em medicina. E não especificamente de Mindfulness, eu estava procurando alguma coisa que me desse um instrumento para trabalhar com os pacientes, para que eles não precisassem de mim, na verdade, né? Que tipo de ferramenta as pessoas poderiam aprender para ter mais saúde, mais qualidade de vida e evitar o contato com o médico. Não que o médico não seja importante, né? Com certeza sempre será, mas uma parte da saúde é a autogestão, que a gente fala, né? A própria pessoa pode desenvolver ferramentas para que ela cuide da própria saúde. Então isso sempre me interessou desde a época que eu fazia a faculdade de medicina. E aproximadamente 11, 12 anos atrás eu conheci Mindfulness nessa abordagem moderna, que é uma abordagem científica. Então foi quando eu percebi que aquilo poderia ser útil dentro do que eu procurava. Então alguma coisa que dê uma ferramenta para as pessoas, para que elas possam fazer autogestão, né, da própria saúde e ao mesmo tempo que seja bem aceito no campo científico, numa universidade, no mundo médico. Eu conheci Mindfulness num congresso, né, uma apresentação de congresso, e na hora me veio, né, um tipo de eureka, né? Era isso que eu estava procurando. E aí eu fui primeiro testar em mim mesmo. Eu já praticava outras técnicas de meditação e fui ver como é que funcionavam essas técnicas mais laicas, que a gente fala, que não são religiosas, né? E eu vi resultados muito interessantes em mim, né? Então, mudanças na maneira como eu lidava com o estresse, a minha qualidade de vida, estilo de vida. O exemplo que eu sempre dou é que eu fumava, na época não pensava, né? Eu nem fui fazer Mindfulness por causa disso, mas ao fazer, não senti mais necessidade de fumar. Então, naturalmente, aquilo aconteceu na minha vida, por meio da técnica e nem estava com esse objetivo. Então eu vi que aquilo poderia ser uma ferramenta bem importante na saúde, né, das pessoas que praticassem. Então a partir daí eu fui estudar como que eu levava isso para as pessoas, ou seja, como é que eu trabalhava com isso profissionalmente. Então era alguma coisa que eu tinha que trazer para dentro da academia, para dentro da universidade. E eu fui ver vários centros no mundo onde isso estava acontecendo. Então como é que foi meu caminho profissional, né, em detalhes, como que eu me formei em Mindfulness? Acho que isso é legal para as pessoas também poderem, né, ter dicas sobre como se formarem nesse tema. As primeiras formações que eu fiz foi com o próprio Jon Kabat-Zinn e com Sachs Santorelli. O Jon Kabat-Zinn é quem bolou esses cursos modernos de Mindfulness. Então eu tive a oportunidade de fazer um retiro de 9 dias com eles, né, de formação, onde eu testei de novo as técnicas em mim e aprendi como que lidaria com isso com as pessoas que querem aprender. Também fiz uma formação bastante completa no instituto que chama Breathworks. Também fiz um pós-doutorado de 1 ano e 3 meses em Mindfulness, voltado à aplicação no sistema de saúde, na saúde mental. Eu fui para a Espanha para fazer esse pós-doutorado, onde eu, além de aprender as técnicas, eu produzia conhecimento sobre elas, fazia pesquisa, que é onde eu fiz a colaboração com a Universidade de Zaragoza, aprendendo as técnicas, né, por meio do teste em mim mesmo e aprendendo como que eu ensino as pessoas para que elas consigam, né, colocar as técnicas no dia a dia de Mindfulness. Uma outra formação que eu valorizo bastante, que me trouxe ferramentas, né, apesar de não ser especificamente de Mindfulness, foi uma formação em psicologia budista. Então eu fiz 2 formações intensivas na Índia, no norte da Índia e Dharamsala, conhecendo como é que funciona a filosofia budista, como eles fazem os estudos voltados à mente. Por exemplo, eles têm 28 palavras para mente em tibetano, né? Então eles se aprofundaram muito nesse tema. Então eu aprendi sobre a filosofia budista, sobre as técnicas, outras técnicas de meditação, sobre a compaixão, como é vista no mundo budista, que me ajudam muito hoje em dia para eu levar isso para as pessoas e para eu
trabalhar isso dentro da universidade, apesar dessa raiz da tradição. Fui fazendo, agregando, né, conhecimentos em cima da formação básica de Mindfulness. Foi tanto no ponto de vista de aprender as técnicas, como do ponto de vista de aprender a ensinar e também de pesquisar sobre o tema, produzir conhecimento sobre o tema. Foi assim que eu construí minha carreira em Mindfulness e tenho focado nisso nos últimos 10 anos. Então, a partir, né, desse interesse pessoal, depois da minha formação profissional, eu trago isso hoje em dia para poder beneficiar outras pessoas. Eu faço isso no meu mundo, né, no meu trabalho privado, como médico, como instrutor de Mindfulness, e também na universidade. Na universidade a gente tem um centro que chama Mente Aberta, que está dentro da Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp. Nesse centro a gente forma outros profissionais, então a gente agora dá a formação. Eu sou professor de outros profissionais, né, junto com a minha equipe. A gente produz conhecimento, a gente pesquisa sobre as técnicas, sobre os programas de Mindfulness e a gente oferece isso também para a sociedade por meio de ações sociais, né? E o foco em políticas públicas para pacientes do SUS, para policiais civis e militares, para professores de escolas públicas, para a população em geral. Então a gente busca levar isso, né, para pessoas que não têm acesso e também para as pessoas que teriam como pagar, né, elas acessam o sistema privado, mas as que não têm acesso, não teriam como pagar as intervenções, a gente leva via universidade. Então, uma abordagem bastante completa no sentido de divulgar Mindfulness, de disseminar isso aqui no Brasil. Então, nesse contexto de levar Mindfulness para mais pessoas no Brasil, a gente está produzindo esse novo canal de divulgação de Mindfulness, onde a gente vai produzir vídeos curtos, vídeos longos, videoaulas, para que as pessoas possam ter acesso a esse material. E não só o material teórico, né, o conhecimento sobre o tema, mas também muito material prático, para que as pessoas realmente possam praticar e terem os benefícios.